Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, que a graça de Deus esteja com você. Está acompanhando mais uma vez o nosso estudo aqui no Crescendo em Cristo. Continuamos com o texto da primeira carta de Paulo a Timóteo. Queremos convidar você hoje a que possamos estar meditando nas palavras do capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, quando nós vemos Paulo falando da verdade, daquilo que ainda viria e como o ministro precisaria se manter fiel em tudo aquilo que ele viesse a fazer. Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5, nós iniciamos dizendo assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Nós vemos então Paulo falando de algo que estava por acontecer no fim dos tempos. Momento esse que se iniciou quando o próprio Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e que só terminará quando ele voltar. Paulo fala que neste tempo, no final dos tempos, pessoas deixarão da fé, não mais acreditarão naquilo que sempre se colocaram, naquilo que sempre entenderam, porque simplesmente viverão uma vida conforme a sua própria hipocrisia ou então conforme a sua consciência cauterizada. O que Paulo chama de consciência cauterizada nesse texto é aquilo que por vezes nós fazemos ou vemos pessoas fazendo, simplesmente vivendo em pecado sem se dar conta, sem se arrepender, e vivendo aquilo que no Antigo Testamento poderia ser chamado de obstinação. Alguém que vive constantemente no pecado. E Paulo ainda coloca ao lado desta obstinação, dessa consciência cauterizada, o espírito de hipocrisia. Hipocrisia de alguns que buscavam impor uma determinada forma de viver e de comportar-se para os outros, mas que simplesmente não conseguiam atingir o mesmo. E então Paulo dá exemplos daqueles que obstinadamente vivem longe da palavra de Deus. Eles proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para o corpo. É interessante que Paulo está lidando aqui com um determinado grupo de pessoas que, no seu tempo, pensavam que tudo do corpo era mal. Assim, diziam que a melhor coisa que alguém deveria fazer é se manter longe do casamento, para que não se entregassem aos prazeres da carne. Paulo, então, fala que esses são os hipócritas que dizem para pessoas não se darem ao casamento, mas que, por vezes, estão vivendo uma sexualidade total e completamente corrompida. Dizer não ao casamento é dizer não a um chamado de Deus. Sabemos sim que pessoas foram chamadas ao celibato, mas precisamos entender que Deus criou o ser humano para o casamento. E dentro do casamento, aquilo que é feito com o corpo não é mal. O próprio apóstolo Paulo, em um outro texto, diz que os casais devem se colocar sempre diante um do outro, mantendo regularidade na sexualidade, e que sempre, cada vez mais, façam isso com ações de graças. Depois Paulo fala dos alimentos.
Uma briga que já havia dado muito pano para manga, mas ele continua falando sobre os alimentos, porque pessoas ainda buscavam impor sobre os outros o seu pensamento. Essa resposta ele já deu de forma muito clara em uma outra carta, quando ele diz: se você guarda o sábado ou se você não come determinado alimento, não imponha sobre aquele que come a sua verdade. Do mesmo jeito, se você come, não imponha sobre quem não come a sua verdade. O Senhor é um só, o Senhor é de todos, e por isso precisamos tomar cuidado. Diante disso, Paulo diz que o Timóteo tem um grande desafio diante desse mundo. Ele diz então o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina aqueles que o seguem. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo aqui fala que aqueles que buscam apenas levar o conhecimento de Deus ou a fé em Deus através de uma sexualidade que não é bíblica, ele está dizendo que isso nada mais é do que conversa de velha caduca. Aqueles que dizem que existem determinados alimentos aos quais nós não deveríamos tocar, ele chama de pessoas que dizem fábulas profanas. Paulo olha para Timóteo e diz: não se deixe levar por nenhum desses caminhos, mas viva você na piedade. Cuide da forma como você vive, não agindo de forma a fazer com que a consciência dos outros viesse a cair, mas exercitando-se diariamente no cuidado com a fé das outras pessoas. E então Paulo começa a dar algumas outras palavras sobre a vida do próprio Timóteo. Ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Paulo então fala que aqueles que estão tão preocupados com o corpo estão se colocando diante de coisas que têm pouco proveito. Um corpo que tem algum tempo determinado nessa terra, mas que depois acaba. Mas ele diz que aqueles que se exercitam na piedade, esses vivem uma vida que é de tudo proveitosa. Esses são aqueles que entenderam que realmente Cristo veio fazer. Paulo tenta ensinar a Timóteo e também vai tentar ensinar a cada um de nós o quão difícil é o caminho que o Senhor tem para nos dar, especialmente porque ele está sempre ligado a outra pessoa. Por isso Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não se deixe levar por essas conversas profanas, essas fábulas que não têm nada a ver, mas viva demonstrando ao mundo a piedade. E piedade aqui não é a questão de ser bondoso ou de ser qualquer coisa. Piedade vem da própria palavra fé no grego. Paulo está dizendo que a forma fiel de viver e aquela que demonstra a verdadeira aceitação está ligada à fé. Paulo diz: mantém-se firme na fé que Cristo morreu por todos. E então continua: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, e especialmente dos fiéis. Paulo então fala sobre a sua esperança, a esperança de que nesta fé ele está vivendo
de forma agradável a Deus. E então ele diz: e agora que você aceitou, que você aprendeu tudo isso, ordena e ensina estas coisas. E que ninguém te despreze por causa da tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está dando um claro recado a Timóteo de que ele, se fizesse isso, se ele andasse naquilo que o próprio Senhor Jesus e Paulo haviam dado para ele, ele poderia ser um bom exemplo, que ninguém teria nada a dizer contrário a ele, mas que a sua fé seria demonstrada através do seu procedimento amoroso e puro. Esse é o objetivo de Deus, nos ensinar em Cristo a termos um procedimento amoroso e fiel, mas principalmente puro, para que a piedade possa ser demonstrada através de nós. Que nós não tentemos colocar sobre o outro jugos que não pertencem a ele, fardos que ele não deve levar. Se temos determinado tipo de comportamento, se temos determinado padrão de ação, nós não podemos esperar que todos os cristãos do mundo façam o mesmo. Os cristãos luteranos do final do século XVI diziam que a grande forma de nós vivermos sob aquilo que Deus não ordenou em sua palavra é vivermos em amor. É isso que Deus espera, que nós amemos o nosso próximo e não queiramos impor sobre ele aquilo que nós pensamos que é certo ou correto. E então Paulo continua dizendo: até a minha chegada, aplica-te na leitura, na exortação e no ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com imposição de mão do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Paulo então fala sobre a necessidade de Timóteo continuar sendo um pregador do Evangelho que demonstra o amor de Cristo em todas as ações. Quem sabe esse também deve ser o recado para todos nós cristãos em geral, que nós não nos façamos negligentes para os dons que nos foram impostos quando recebemos o batismo. Dons esses que devem ser colocados à disposição e ao serviço do Senhor. Que possamos ver que em tudo que nós façamos, que em tudo aquilo que nós podemos fazer ou deixar de fazer em nossa vida, podemos demonstrar Deus a todos os que estão à nossa volta. Por fim, Paulo diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti quanto os teus ouvintes. Paulo, ele dá um último recado para Timóteo. E ele diz: antes de se preocupar com os outros, antes de focar o seu pensamento nos outros, tem cuidado de ti. Tem cuidado da tua vida. Vive uma vida de forma agradável ao Senhor. Mas não só cuida de ti, cuida também da doutrina. Cuida para que as pessoas conheçam e reconheçam Cristo em ti. E assim você terá a salvação e pregará essa salvação a tantos quantos estiverem ao teu caminho. Esse é o recado que Deus tem para nos dar. Fiéis à sua palavra, nós possamos cuidar da nossa vida, cuidar daquilo que somos e temos. E então nós possamos cuidar da doutrina, que Cristo seja pregado através de cada um dos atos, através de cada uma das atitudes e das palavras que nós possamos fazer. E assim nós vamos demonstrar que estamos salvos em Cristo
e queremos que mais e mais pessoas venham conosco para a salvação eterna. Isto é o que Paulo nos lembra que no final dos tempos deveríamos fazer. Óbvio que tomando por base o ministério, mas nos lembrando da necessidade do cuidado que nós devemos ter para que pessoas não percam a chance de ouvir a Cristo, mas muitos sejam atraídos a nós através da nossa pregação e do nosso ensino. Que Deus nos abençoe e nos dê cada vez mais a sua graça de crermos nessa palavra, de andarmos nesse caminho e de vivermos segundo a sua boa vontade. Um abraço, que Deus te abençoe e nos vemos em um próximo programa. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.